Bom, opa, esqueci. Então, vamos retomando. Vamos admitir. Vamos ver aqui. Então, então a ideia aqui era determinar a raiz dessa equação, né? E vamos ver o que acontece. Então, se for feito o gráfico, a gente for lá no GeoGebra, fizer o gráfico, nós vamos ter isso aqui. O que acontece? Onde é que está a solução? A solução está ali perto de 0,5, né? É um número ali pertinho. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente já tem uma ideia do que é o gráfico da minha função. A solução está entre 0 e 0,5. E tá, vamos ver o que a gente faz com essa informação. O que acontece pelo método de Newton? No método de Newton, ele é apresentado, né, dessa maneira aqui. Então, isso aqui está o meu método de Newton. Tá. Aí, minha função é essa. Se essa aqui é a minha função, eu tenho que calcular, então, a derivada da função. Bom, calculando a derivada da função, eu vejo o seguinte, que a derivada de 2x é 2, e a derivada do cosseno é menos seno. Né? Ou seja, a minha derivada vai ficar 2 mais seno de x. Ok. Então, já temos também a derivada. Então, tá. Então, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de uma condição inicial. Essa condição inicial, você pode fazer um chute aleatório, digitar um número qualquer. Né? Ou você vai lá no gráfico e escolhe um número mais próximo. Eu coloquei o 2 porque minha condição inicial, meu chute inicial, né? O meu chute inicial eu chamei de 2. Eu coloquei 2 porque, né, deu na telha. Bom, aí nós temos a função 2x menos cosseno x. Ela é programada, então, nesta coluna. Né? E a minha derivada, né, claramente, então ela vai estar programada nesta coluna aqui. Tá. Então, como eu vou fazer para obter, né, a sequência, né, dar sequência à minha tabela? Porque nessa coluna aqui, na coluna 2, né, tudo isso aqui é dado pela f de x, tudo aqui é dado pela f' de x. Então, a coluna 2, né? Como eu obtenho esse valor aqui? Esse valor aqui ele é o método de Newton. Né? Eu vou pegar o x, né? Esse valor aqui, ele resulta x0 menos a f de x0 dividido pela f' de x0. Né? Aqui o professor digitou errado. Que é f de x' de x0. Certo? Então, ele depende do valor anterior e dos valores da primeira linha. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa tabela passo a passo. Aqui nesse link, vocês vão encontrar a resolução do problema passo a passo. Mas eu vou fazer com vocês aqui no Excel, né, para a gente fazer junto. Tá? Mas naquele link você já tem a resolução dele. Deixa eu ver. Ah, eu fechei o Excel aqui tudo. Tá. Então, tá. Já. Então, vamos ver aqui. Deixa eu só abrir meu Excel aqui. Bom, então tá. Professor, fale. Professor, desculpa atrapalhar a sua aula, mas já que o senhor deu um intervalinho, eu cheguei um pouquinho atrasado, cheguei do serviço agora, e eu perdi o início da aula. O senhor falou alguma coisa sobre as avaliações, sobre o que já foi feito, porque a minha matrícula não está na sua grade lá de notas?
Tá. Thiago, tu manda depois o teu número de matrícula pela mensagem ali, que eu atualizo lá. É aquilo que eu disse no início. Os alunos que não estão com o número de matrícula lá é porque a FTEC atualiza primeiro o Moodle e depois atualiza o portal. E no início eu sempre começo pelo portal, né? Eu fui lá no portal, tá? Então eu só não tenho teu número. Como eu cheguei atrasado, estava com essa dúvida, tá bom? Muito obrigado. Tá. E vamos chamar uma caixa de texto. Tá. Vamos botar a nossa equação aqui. Bom, essa aqui é a nossa equação, né? Então, a gente viu que a f de x vai ser 2x menos o cosseno de x. Portanto, a minha f', né, a derivada, nós calculamos isso anteriormente, vai ser 2 vezes mais cosseno de x. Ok. Então tá. Então, eu vou botar aqui, né, a contador de linhas, né? O x, o f de x e o f' de x. Tá. O k, linha 0. Linha 0, eu vou dar aqui então o meu chute. O chute inicial. O chute inicial daquela tabela é 2. Eu vou fazer o mesmo chute inicial. Posso botar 1,5? Posso botar 0,5? Pode botar o valor que você quiser. Aqui eu quis colocar 2. E aí é um valor que eu escolhi. Tá? Ou seja, cada um pode escolher o seu. Bom, nessa célula, eu vou programar o f de x. Então, vai ficar 2 vezes o x, né, menos o cosseno de x. Certo? Agora, aqui eu vou programar a derivada. 2 mais seno, função seno de x, né, programado. Dou Enter. Bom, vai arrastando? Não. Então, vamos programar o contador, né, de iterações. Aqui, então, é nessa célula aqui que vai entrar o método de Newton. O método de Newton, lembrando, ele considera que a linha atual, vamos ler assim, linha atual é igual ao x da linha anterior, menos o f de xi, dividido pelo f' de xi. Então, vamos ler. Esse valor aqui é o atual. Ou seja, eu quero atualizar. Isso aqui é o anterior. Então, tudo está na linha anterior. Né? Todas essas peças que compõem essa expressão, elas estão na linha anterior. Então, meu x atual é esse. Então, essa é a minha célula atual. Eu vou pegar os elementos anteriores. O xi, que é o elemento anterior, menos o f, né? O f de xi, o elemento anterior, dividido pelo f' de xi, o elemento anterior. E aí eu arrasto. Agora sim, eu vou arrastar a minha planilha. E o que aconteceu aqui? Vamos ver. Deixa ela mais bonita. O que aconteceu? Nessas condições aqui, a coluna do meio já zerou, logo em seguida já zerou tudo. Por que aconteceu isso? Porque o método de Newton convergiu assim numa velocidade rapidíssima. Ou seja, ele convergiu muito rápido. Lembrando, o que é convergir? Ele foi para a resposta rapidinho. Então, eu comecei com 2, já na terceira iteração eu já tinha esse valor aqui já muito próximo de 0.
E por que esse valor aqui vai para zero? Por um motivo muito simples, porque esse valor, quanto mais próximo esse valor aqui está da raiz, mais próximo esse valor aqui está de zero, né? Ou seja, esse aqui é o x e zero é o f de x, né? Essa é a ideia. Bom, então isso aqui ocorre, né, por causa do método de Newton, quer dizer que está super correto. Então vamos botar aqui calcular o erro. Como é que eu calculo o erro? O erro, clássica, fórmula do erro, ABS, do atual menos o anterior, vezes 100, dividido pelo ABS do anterior. Melhor, do ABS do atual. Então, me deu início um erro de 300%. Bom, e aí? No início de 300%, mas na quarta iteração o meu erro era... Na quinta iteração o Excel diz que o meu erro era zero. Né? Ah, professor, se eu tivesse começado com 1? Bom, comecei com 1. Tudo é um chute inicial. Se eu tivesse começado com, sei lá, 0,5, né? Seria mais rápido ainda. Certo? E se fosse 0? Não mudou nada. Ou seja, tudo depende do chute inicial que for dado. Certo? Então, aqui é importantíssimo, né? Esse é o chute inicial. Vamos fazer o seguinte. Vamos inserir um comentário, tá? Nessa célula. Então, o que eu vou comentar ali? Aqui é o chute inicial. Depois eu vou salvar isso para você. Bom, depois aqui, então, a partir daqui ele vai ser implementado o método de Newton, né? Então, a partir dali se implementa o método de Newton. Bom, então, nesta célula aqui, se programa, então, ocorre a implementação. Então, o método de Newton. As outras duas células, elas são apenas apoio, né? Elas existem apenas para dar apoio para essa célula aqui, certo? E o erro, né? A gente repara que o erro ele é muito pequeno. Isso é uma característica do método de Newton. Ele converge muito rápido. Tá? Enquanto o método da bissecção ele faz loops, né? Ele faz, sei lá, ele repete o processo para 15 vezes para chegar a uma determinada resposta, o método de Newton ele vai rapidinho. Certo? Professor, pode dar um F2 em cima do erro ali, por favor? F2 aqui? Sim. Nunca fiz isso. Não, é só para eu ver a fórmula ali, professor. Ah, tá. Aí. Printei, obrigado. Então, era isso, né? Então, o método de Newton ele é muito mais rápido do que o método da bissecção, por isso que ele é computacionalmente muito mais interessante, né? Ele não precisa muitos loopings para ele chegar no resposta. Bom, então vamos ver o que mais nos aguarda aqui. Então, depois eu salvo aquele arquivo para vocês do Excel para vocês trabalharem no Moodle. Tá. Só que o método de Newton ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele tem problemas com convergência. Ou seja, ele vai apresentar situações em que ele pode não convergir. Você vai arrastar e não vai chegar a lugar nenhum. Ou o computador vai ficar vai dando volta, e não vai chegar a nenhuma resposta. Essas situações, né, os problemas envolvendo o método de Newton estão muito ligados à derivada, né?
Bom, quando eu tenho, primeiramente, né? Quando não existe derivada. Quando, sei lá, se você tem uma curva, deixa eu ver, tem uma curva desse tipo, né? Esse tipo de situação aqui, muito íngreme, né? A derivada às vezes se complica. Né? Bom, quando a derivada se complica, o método de Newton também se complica. Aqui, por exemplo, eu posso pegar como um x inicial, né? E ele vai ficando eternamente. Ele nunca vai convergir para um resultado. Então, o que fazer em situações como essa? Quando a gente não, quando a gente identifica que o problema não é a derivada, por exemplo, aqui não é o problema da derivada. O problema aqui é que se pegou um ponto inicial ruim. Então, se troca o ponto inicial. Tá? Quando outra situação, né? Bom, esse caso aqui é de trocar ponto inicial. Né? Esse caso aqui, quando você chuta um número muito distante da raiz, por exemplo, aqui da raiz, chutou-se um número muito distante da raiz, ele vai ficar concentrado aqui e não vai para lá. Ou seja, ele vai demorar muito para ir ou nem vai. Né? Ele pode estar te jogando muito longe. Então, novamente, é mudar o chute inicial. Então, esses três primeiros casos, né, assim como esse aqui de baixo, estão em mudar o chute inicial. Nesse caso aqui não existe solução. Tá? Ou seja, eu vou tentar encontrar a solução. Então, um problema que não tem. Tá? Não corta o eixo X. E às vezes pode ser que não exista derivada. Né? Você sei lá, calcular, né, resolver essa equação aqui, né, entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, e você começa exatamente, e aí você pega e dá como chute inicial, meu x0 é π sobre 2. Aí não vai acontecer nada, né? Porque primeiro que não existe tangente em π sobre 2. Tá? Ou seja, daí nem a derivada vai existir lá. Então, às vezes o chute inicial complica a derivada. Então, sempre tem que trocar o chute inicial quando dá problema de convergência. Bom, assim... Professor, o Cris ele perguntou no outro método de bissecção, isso aí não acontece, então? A bissecção não acontece isso. A bissecção ela é mais universal, isso é verdade. A bissecção ela não tem esse problema. O método de Newton, sim, pode ter problema de convergência. Mas é muito raro. Aqui na nossa disciplina, não lembro de ter tido esse tipo de situação. Tá? Bom, então tá. Aproxime todas as raízes. Então aqui ele está mostrando, a gente está vendo que tem mais raízes. Tem várias raízes, né? Da equação, com um erro de 0,5%. Esse erro aqui é muito pequeno, é muito grande. Vamos fazer um erro menor. Então, primeira coisa, escrever f de x igual a 0. Então, se eu for escrever f de x igual a 0, eu vou passar o e na menos x para o meu lado esquerdo. E, portanto, então, a minha função vai ficar ln igual a ln de x ao quadrado mais 1 menos e na menos x. Tá. Feito o gráfico. Bom, o enunciado dizia que haviam todas as raízes. Na verdade, só existe uma raiz. Existindo apenas uma raiz, né? Essa raiz está entre 0 e 1, bem definidinha. E a minha raiz. Eu vou calcular a derivada. Então, a derivada... Né? Vamos lá na tabela de derivação. Descobrimos que a derivada do ln... Né? Para quem não está lembrado, então a derivada do ln de u é 1 sobre u vezes o u', né? Ou du. Vou botar aqui du. Vezes du. Beleza. Então, o meu u é o que está dentro do logaritmo, né? É x ao quadrado mais 1.
Então, fica 1 sobre x ao quadrado mais 1 vezes a derivada do u, né? Que é 2x. A mesma coisa vale para o n a menos x, né? A derivada do n a menos x. Lembrando, derivada de e na x, na verdade, de e na u, né? É igual a e na u vezes a derivada de u. Dessa maneira, eu vou ter e na menos x vezes menos 1, né? Tá. Então, reorganizando isso, a minha derivada ficou dessa maneira. Tá. Então tá. Então lá nesse link aqui, se vocês forem lá, vocês vão então ter a planilha, né? Que eu resolvi aqui. Eu vou resolver com vocês esse problema no Excel agora e a gente resolve isso. Então tá, vamos ver o seguinte. Opa, fechamos aqui. Então, nosso problema é determinar a raiz. Então vamos fazer. Vamos copiar isso aqui. Eu vou puxar o Excel. Fazer aqui. Então, depois eu vou salvar esses arquivos lá para vocês, né? Vocês podem ter ele à vontade no comentário. Caixa de texto. Então, vamos botar aqui essa conta. Tá. O que nós queremos resolver? Vamos resolver esse problema aqui. Tá. Então. Queremos resolver. Temos a raiz dessa equação aqui, né? Ou seja, queremos saber para qual valor de x essa função aqui né, é zero. Para isso, nós calculamos a derivada. E a derivada dessa função é dada por essa expressão. Então, vamos aumentar. Aqui, vou deixar mais visível. Tá. Tá, então vamos botar aqui o K, contador, a interação, o X, o F de X, o F' de X. E vamos lá fazer o erro aqui. Vamos deixar isso mais bonito. Bom, linha 0. Vamos botar um chute inicial de, sei lá, 1. Tá? Quem vai ser meu F de X vai ser o Ln de quem? De x ao quadrado mais 1 menos o exp, é assim que se escreve o e, né? Exp de menos o x, que é o j. Certo? Bom, então tá. Feito isso, ali. Agora, como é que vai ficar a derivada? Então, a derivada eu vou botar 2 vezes o x dividido, abre parênteses. Né? Ou seja, para botar tudo dentro, todo o denominador, né? Denominador, tem que usar um parênteses. X ao quadrado mais 1, aqui, mais exp de menos, né, o x, o J3. Certo? Então, quais são os erros comuns, né? Já viu, o aluno programa isso aqui, aí põe o barra, aí põe J3 ao quadrado mais 1. Se você não colocar o parênteses, ele não vai fazer a conta certa. Tem que colocar o parênteses para colocar, né,
o x ao quadrado mais 1 exatamente, né, de baixo. Ok. Então tá. Bom, feita a primeira programação, aqui vamos então fazer o contador de iterações. Aqui então vamos fazer a programação do método de Newton. Bom, o que acontece na programação do método de Newton? Eu vou ter x i mais 1 é igual a xi menos o f de xi sobre o f' de xi. Beleza. Então tá. O que vai acontecer aqui? Vai ficar, para calcular esse valor de x, eu vou precisar do x anterior, menos o f de x dividido pelo f'. Aí. Agora eu vou arrastar, simplesmente eu vou arrastar esses dois. E aqui eu vou calcular o erro, que vai ser o absoluto do x atual menos o x anterior, vezes 100, dividido pelo ABS do atual. Ok, meu primeiro erro foi de 31%, parece um erro grande. E na quarta linha a gente já tem, né, já tem a convergência. Ô Celso, Fale. tu pode fazer ali na linha 0, no chute, primeiro chute, dá Que um tem? valor bem alto, tipo 10. Eu não sei o que eu vou chutar 10. Tá. Como é que eu sei que eu tenho que diminuir ou aumentar? Bom, você veio aqui e chutou 10, uma boa pergunta. O que aconteceu aqui? A minha solução, claramente, ela está divergindo. Ela caiu numa situação dessas. Tá? Caiu numa situação dessa. Ela tá com cara de ser isso aqui. Tá? Porque ela vai para um lado e para o outro e não vai para lugar nenhum. Porque você pegou 10 que está muito longe da resposta. 10 está aqui e a resposta está aqui. Então, né, por isso que o gráfico ajuda. Se você não tem condições de fazer o gráfico, eu vi alguns comentários agora aqui no chat do GeoGebra. Você vai chutando valores, daí chute é chute. Você chutou 10. Né? Aí se você vai, né, você tem 50%. Chuta para mais que 10 ou para menos que 10. Né? Se chutar para mais que 10, vai continuar dando problema. Ó, problema pior ainda. Então, tenta chutar para menor que 10. Aí chute é chute. O que pode orientar o chute é o gráfico. Tá? E aí, na hora de fazer o chute, daí tem que ficar testando. Eu poderia me basear pelo erro. Quanto menor, quando for diminuindo o erro ali, eu estou chegando mais perto? Sim, exatamente. Mais perto? Exatamente. Se tu botar, sei lá, 5, pode ver que o chute está bem longe, porque ele só conseguiu zerar na 10ª casa. Uhum. Se eu botar 2, ele zerou na 6ª. Né? Se eu botar 1 aqui, né? Se eu botar 1 aqui, ele zerou na 3ª. Se eu botar 0, pode. Ou seja, ele zerou mais perto. Tá? Então é isso. O método de Newton ele é muito mais preciso, né? E ele converge muito rápido. Então nós estamos tratando sempre de um erro de 0,1%, né? Esse erro de 0,1%, ele atingiu aqui, ó. E repara, na quarta iteração ele já está com um erro bem pequeno, tá? Então tá. Então tudo aqui é uma questão de programação, né? Programando bem direitinho. Então vamos... Opa, não é aqui. Bom,
Nesse link aqui vocês também encontram essa questão, né? Então tá. Vamos brincar um pouco com um problema. Problema da vida real. Então, se eu tenho, né, como se determina a área de uma seção de círculo, né? Então, você tem a área da região sombreada, né, do círculo. Ela é expressa por essa expressão aqui. Essa expressão aqui é que calcula, né, esse pedaço de área. Tá? Então, quem que é o θ e quem é o d? O θ é o ângulo, né, de aquele ângulo θ. E o d é o diâmetro do círculo, né? E é isso que ele precisa, né? Ou seja, o θ é a abertura que eu tenho, que aqui está o meu centro, né? Aqui, a ideia aqui é o seguinte, aqui está o centro, né? E aqui está a minha reta secante, né? Então, o que acontece? Então, essas extremidades aqui, eu ligo até o centro e vejo o ângulo que forma. Então, esse ângulo θ, esse é o ângulo θ. Então, ele pede o seguinte, determinar o valor de θ para que uma região de 5 metros, né? Ou seja, vamos supor que aqui tenha 5 metros 5 metros quadrados de área e um diâmetro de 8 metros. Ou seja, o meu diâmetro é 8 metros e a minha área é de 5. Então, lembrando, se nós fôssemos calcular isso aqui, fosse a área total, né? A área total é a área e raio ao quadrado, né? O diâmetro seria... O raio seria 4, né? Então, seria 16 né, metros quadrados. Então, essa seria a área total. Mas a minha área é só de 5 metros. Então, aonde eu vou cortar, né, qual vai ser o ângulo que eu vou precisar fazer? Qual vai ser o ângulo? A pergunta do problema é... Nosso objetivo aqui é determinar qual é o ângulo que vai ter aqui. Aqui é meu ângulo θ. Para que toda essa área aqui seja de 5 metros quadrados. Então, esse é o objetivo. Bom, então tá. A primeira coisa a ser feita é colocar tudo isso numa forma de uma equação. Então, no lugar da área, no lugar do A, eu vou colocar o 5. E dessa maneira, o que acontece? Eu tenho 64 que divide 8, dá 8, né? Então, vai dar um 8 em cima. Vai ficar 5 igual a 8 vezes o θ menos o seno do θ. Então, o 8 está multiplicando. Então, o 8 passa dividindo. Né? Então, ficou isso aqui. Então, 5 oitavos igual a θ menos seno θ. Isso implica, né, que se eu passar... Por que sumiu? Porque eu tenho 64 que divide por 8, né? Ah, cortasse? Tá, entendi. Jogou só o 8, achei que você só tinha jogado 8 lá para debaixo de 5. Não. Tem que lembrar isso aqui, 64 dividido por 8. E aí, então, o que aconteceu? 5 oitavos passou para o meu lado direito e eu fiquei com essa equação aqui. Certo? Beleza. Então, tá, então a equação de trabalho é essa aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter minha equação de trabalho, eu vou precisar fazer a derivada dela, então a derivada eu vou derivar em relação ao θ. Fazer essa derivada em relação ao θ, eu vou ficar com 1 menos o cosseno de θ. Certo? E aí, então, vem a implementação no Excel. Bom, a implementação no Excel, eu vou fazer depois do intervalo, né? E aí eu deixo para vocês, então, resolver esse problema durante o nosso intervalo. E agora já são
quase 21 horas, né? E a gente volta, então, às 21 e... Voltamos às 21 e... 21h20, né? 21h20 a gente retorna. E então vocês têm para resolver esse exercício, fazer a planilha do Excel, e ainda tem mais um exercício aqui ainda para ser resolvido, né? Aqui embaixo, certo? Então tá, então, bom trabalhinho para vocês. Tem agora, com o que a gente falou, com o que eu vou postar daqui a pouco lá no Moodle, resolver esse exercício da área da circunferência, certo? Tá, então, vamos